Se você pensa em empreender, ser um grande CEO, ter sua própria empresa, então se prepare, pois se você clicou nesse vídeo, você vai ouvir coisas aqui que não estão escritas em nenhum livro, não tem nenhum guru na internet falando, e são coisas que as pessoas não falam publicamente. Serão 5 grandes conselhos brutais e necessários que vão separar CEOs bem-sucedidos de CEOs que apenas abriram sua empresa e depois quebraram. Então já vamos começar aí com o primeiro conselho, que vai começar abalando todas as estruturas da sua casa, que é a lição número 1, que os negócios não são justos. Então você pode até ser uma pessoa justa, porém tem gente que não é justo, que joga sujo. E essa é uma das verdades mais amargas que todo empreendedor de verdade precisa saber antes de começar a abrir seu próprio negócio. No mundo dos negócios você vai encontrar muita gente boa, muita gente honesta que enriqueceu de forma justa. Porém, você também vai encontrar muita gente errada, que copia suas ideias, rouba seus funcionários, enfim, faz coisas aí que você não é da sua visão, são coisas aí que não estão nos seus princípios. E o empreendedorismo é um jogo que na verdade ele nunca acaba, então você tem que sempre estar inovando, pensando em novas ideias, porque quem vence no empreendedorismo é a pessoa que está mais preparada, que sabe mais que os outros. E o segredo é que você não deve confundir jogar limpo com ser uma pessoa ingênua. No mundo dos negócios você deve e precisa ter muita ética, porém você também tem que estar pronto para se proteger de qualquer ameaça. Isso significa ter prazos claros, ter ali metas, você ter ali também olhar números, dados da empresa, porque você tem que olhar para ver se a empresa está dando lucro, está evoluindo, você está ali crescendo, está gerando mais dinheiro, tendo mais cliente, está dando uma experiência melhor para seus clientes, enfim. Tem que trabalhar com base em números. Então o empreendedorismo não é como um conto de fadas, que você vai entrar, vai lá, bater sua varinha mágica e vai ficar rico, todo mundo vai ficar feliz. Não é bem assim. O mundo dos negócios é um território selvagem que as pessoas só vão, e quem sobrevive são as pessoas mais preparadas, as pessoas espertas, as pessoas que pensam na frente das outras. São essas pessoas ali firmes de mente, ali firmes de inteligência, são elas que sobrevivem. O resto dura ali 2 anos e vira história. Então a regra é simples, jogue limpo, porém nunca vá despreparado. E agora vamos para a lição 2, que é: crescer vai exigir dor de crescimento para você. Muita gente pensa que crescer é ver muitos clientes novos chegando, ver mais dinheiro entrando, enfim, mas não é bem assim, porque crescer também é um processo que acaba exigindo algumas dores, exige alguns sacrifícios, porque quando você começa a crescer muito a empresa, você vai ter que enfrentar novos problemas, então você tem que começar a delegar mais, contratar pessoas mais inteligentes, então você vai passar a ter mais compromisso, seu fluxo de caixa agora vai ter que aumentar, você vai ter mais preocupações, enfim, acaba que você tem que ficar prestando atenção, evoluindo, então você não pode deixar de inovar, e também você tem que estar ciente disso, que acaba que vai chegar mais responsabilidades para você. E a dor que você mais vai ter que enfrentar vai ser deixar o seu antigo eu para trás, pois quando você começa a crescer a empresa, você vai ter que começar a ter mais maturidade, ter mais estudo, enfim, você vai ter que precisar mudar sua mentalidade, seu mindset. E essas dores de crescimento não significa que você está no caminho errado, muito pelo contrário, pois o caminho fácil é o pior caminho que você tem que tomar. Então, o caminho mais difícil, quando você vê que tá tudo difícil, então pode ter certeza que você está no caminho certo. Porque se você não tem dor, então não tem expansão. Sem desconforto, não tem como ter novas conquistas. E sem mudar, não tem como ter mais futuro. Então é necessário aí você passar por esse período de desconforto, não ficar na área ali de conforto que você tem. E essa lição aqui é o divisor de água entre as empresas que dão certo a longo prazo, se tornam grandes, gigantes, imensas empresas, daquelas que começam, crescem um pouquinho, porém, dependendo por causa de uma escolha, elas acabam, que são contratos. É que você deve contratar pessoas por sua competência e não por sua confiança ou por sua amizade. Ah, ele é meu amigo, vou contratar ele. Ah, eu tenho muita confiança nele, vou contratar ele. Não. Então você deve contratar as pessoas por sua competência, por seus anos de habilidade, seus anos de estudo. Porque, como eu já disse, os negócios precisam de gente esperta, gente que saiba resolver problemas. Não gente que você já conhece, que se você falar alguma coisa ou outra, vai falar: não, cara, você não pode falar isso comigo, sou seu amigo, entendeu? Então, você tem que focar, buscar pessoas aí que tenham
alta performance, pessoas aí que tenham eficiência e não só pessoas que você tem afinidade. Porque quando você contrata uma pessoa por apenas afinidade, você transforma duas coisas em uma bomba, que é a sua relação pessoal com essa pessoa e também é o seu próprio negócio. É porque se essa pessoa não performa direito, você não cobra como deveria. Então, se você cobrar ela, você acaba estragando sua relação. Então, e se você não cobrar ela, o negócio é que sofre. Então, esse é o motivo que você não deve contratar gente que você não deve demitir. Então, pense que contratar pessoas é como se fosse escolher ali um tijolo para construir a formação da sua empresa, da sua futura empresa. Então, você tem que contratar pessoas boas e ter uma visão de futuro, uma visão alinhada com as suas expectativas. São pessoas aí que quando você fala alguma coisa, elas têm que discordar para você poder ver novos pontos. Ela tem que perguntar ali, questionar você, não apenas concordar com tudo que você diz. E agora vamos para a lição número 4, que títulos não fazem líderes, mas ações sim. São as ações que fazem líderes de verdade, pessoas brutas no ramo do empreendedorismo. Você ser dono de empresa, CEO, fundador, isso não transforma você em um líder, porque para você ser transformado em um líder, isso vem da sua postura diária, como você age com as pessoas, como você age ali na hora de um desespero, como você age ali na hora de um imprevisto. É isso, são essas coisas surpresas, esses problemas que você não está esperando, que transformam as pessoas em verdadeiros líderes. Porque um verdadeiro líder, ele assume responsabilidades, ele dá o exemplo antes de dar as ordens, e também o líder inspira com atitude, não com palavras bonitas. É porque quando o seu time vê que você ali está trabalhando arduamente, tá quebrando a cabeça para resolver problema, tá dedicando ali sua vida, dando seu sangue, mesmo quando não tem ninguém olhando, é olhando isso, percebendo isso, que seu time vai te respeitar de verdade. Que todos eles vão estar alinhados com sua visão de futuro, alinhados com a cultura, com a crença, com a visão da empresa. Então é isso, porque é quando o seu time vê você errando, admitindo erros, admitindo que errou, porém consertando, aprendendo com o erro e não voltando a praticar esse erro novamente, aí que eles vão te respeitar de verdade. Então, para poder liderar de verdade, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser coerente, você precisa ser presente. E você precisa ser o exemplo vivo da cultura que você quer dentro da sua própria empresa. E agora vamos para a última lição, a lição número 5, que eu acho a mais interessante na minha opinião. Só que antes de falar ela, eu só queria pedir pra você deixar o like, pois esse vídeo tem muito conteúdo que pode ajudar muito você na hora de empreender e pode fazer você abrir os olhos para coisas que você não estava enxergando antes de assistir esse vídeo. E a última lição, a mais importante de todos, é que você tem que fazer algo novo, buscar sempre por inovar. E quando eu falo de inovar, não é que você tem que reinventar o mundo, você só precisa não parar, você precisa não se acomodar, você não pode deixar que seu negócio vire mais um no meio da multidão, você tem que arrumar algum jeito de se destacar para as pessoas lembrarem do seu negócio quando tiverem um problema e o seu negócio for o primeiro a vir na mente delas. E ainda mais nos dias de hoje, com essa tecnologia, IA, inovações, então você não pode ficar parado, você sempre tem que buscar estar inovando para ficar grudado na mente do seu cliente e ser a primeira pessoa a ele pensar como referência nesse assunto. Inovação pode ser melhorar um processo, criar uma nova oferta, mudar a forma de entregar, modernizar a experiência, simplificar o que seria complexo, adicionar novas tecnologias à sua empresa, enfim, isso é inovar. Ter alguma ideia fora da caixa, porque coisas fora da caixa é que chama a atenção das pessoas, e coisas que chamam a atenção das pessoas pode sair na mídia, e se sair na mídia, significa que muitas, milhões de pessoas vão ver, vão passar a conhecer, e consequentemente vão pesquisar, vão achar sua empresa, e isso pode fazer que você atraia novos clientes e venda mais para novas pessoas. Então a grande verdade sobre inovar que ninguém fala é que você tem que ter a coragem de arriscar, tem que ter a coragem de tentar, coragem de fazer algo novo que ninguém percebeu ainda, então você tem que ser o pioneiro nisso. Então, foram essas aí as 5 lições brutais sobre empreendedorismo. Eu espero que vocês tenham gostado e, novamente, só não esqueça de se inscrever no canal para ter mais vídeos desse jeito. Comente aí que você mais gostou e tchau!